Bom dia, meus amores! Estamos hoje aqui em mais uma trilha que fica no Martim de Sá. Como hoje é domingo, a gente precisa voltar cedo, que a gente precisa voltar no nosso candidato, a gente precisa exercer o nosso papel de cidadã. E com muita luta a gente conseguiu, né, ter essa liberdade e esse direito de poder votar. Mas hoje a gente está fazendo uma trilha bem curtinha. E eu vou mostrar um pouco dessa trilha. É uma trilha de alta complexidade, porém muito bonita. E eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês, tá? Então segue lá, entra lá no nosso canal Maria nas Trilhas e nos acompanha, as aventuras das malucas das Marias, porque a gente faz cada aventura que eu falo, caramba, mas a gente testa o tempo inteiro, gente, a resistência da outra, a gente tá meio que trabalhando os nossos conflitos internos e os internos também. Então eu queria falar para vocês que assim, não é maldade da Maria, eu acho que a gente tem que trabalhar os nossos medos, os nossos conflitos, né? Quando a gente passa por um processo de separação, a gente fica muito frágil, a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente tem medo de tudo, ou seja, a gente tem medo de enfrentar a vida sozinha, né? E quando você começa a trabalhar isso dentro de você, você fala, caramba, eu não preciso mais de ninguém na minha vida, eu não preciso passar mais por nenhuma situação difícil, né, para enfrentar as coisas, porque eu mesmo enfrento sozinha, independente de ter alguém ou não, né? Então assim, gente, a gente precisa pensar muito, muito, muito. Eu recebi muitos vídeos, eu recebi muitos comentários de pessoas que às vezes colocam seus próprios filhos em risco. Mais pra frente eu vou colocar para vocês, eu vou passar para vocês, vou fazer algumas entrevistas com algumas Marias. Então as pessoas acabam colocando seus filhos em risco quando ela tem a sua casa, quando ela tenha seus filhos e chega lá, de repente você vai lá e coloca uma pessoa estranha dentro da sua casa. Você não está só se colocando em risco, gente. Vocês estão colocando seus filhos em risco. Você tá tirando o espaço do seu filho, dos seus filhos, enfim. É assim, uma série de... é um conjunto de coisas, gente. Então a gente precisa pensar seriamente. A gente que tem filho, eu tenho 2 filhos, eu fico com muito medo de arrumar alguém, colocar dentro da minha casa. Então a gente pode, gente, a gente pode arrumar nossos namorados, sim, a gente pode beijar, a gente pode amar, mas a gente não tem necessidade de a gente levar para nossa casa, a gente precisa respeitar o espaço dos nossos filhos. Agora, se a gente não tem filho, gente, é outro departamento, mas com filho a gente precisa respeitar esses espaços, tá bom? Vou mostrar um pouco da nossa subida, tá ali um pouco da nossa subida, que a gente vai subir. E ali tá as Marias subindo, gente. É uma trilha de alta complexidade. As Marias vai falar pra vocês, né? As Marias vai falar um pouco pra vocês também. Só eu que falo, né? Oi. Essa é a Maria Carolina, é a mais novinha da trilha também. Tudo bem, pessoal? Beijo pro pessoal. Beijo. Essa é a Maria Graziele, gente, que também se separou recentemente e teve aí algumas questões, veio se juntar a gente. E aqui, gente, o que a gente fala é o seguinte, o coração pode estar em pedaço, mas o sorriso no rosto é fundamental. E eu queria falar com você, Graziele, eu queria entender um pouco o que essas trilhas estão contribuindo nessa fase tão difícil, tão dolorosa que a gente tem, que é a fase da separação. Olha, para mim essas trilhas têm me feito muito bem. Às vezes as pessoas pensam que ficar em casa, chorando no sofá, deprimido, geralmente é o que as pessoas fazem quando se separam. Mas assim, eu conheci a Cláudia, uma pessoa maravilhosa, que me proporcionou isso para mim. Isso tem me feito muito bem e para mim está sendo assim a coisa melhor da minha vida. Eu nunca vivi isso antes e não quero abandonar nunca mais e quero trazer vocês que estão aí nessa mesma situação para sentir esse prazer que eu estou sentindo. Essa conexão com a natureza. É maravilhoso. É perfeito. Pode subir, Graziele. Você não pode parar não, gente. Aqui é sem parar. Aqui tá o Eros, meu filhote, que a gente traz de vez em quando. Mas o objetivo não é trazer filho, que os filhos às vezes atrapalham. Aqui tá a nossa Maria, oi. A Rai, tá, gente? E assim, a Rai também passou por um processo de separação também recentemente. E eu queria falar com você, Rai, eu queria que você falasse um pouco como está sendo esse processo das trilhas, como que chegou isso na sua vida, no momento que você estava assim, muito deprimida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, foi um momento assim, renovador, de renovação, né? E acabou
restaurando a minha vida, de uma certa forma, que eu acabo me descobrindo no meio das trilhas. Para mim foi uma luz, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, não quero parar mais não. Só isso. Então, gente, vocês ouviram aí o depoimento das meninas, eu acho isso muito importante. E assim, eu queria dizer o seguinte para vocês. Independente das trilhas, ou independente de qualquer outra coisa, eu acho que você tem que buscar o seu refúgio de alguma forma, mas de uma forma que não te prejudica. Eu tive um período muito complicado, um período que eu tive que fazer tratamento, que era uma pessoa compulsiva, eu cobrava tudo que vinha na frente. Então, assim, a gente sabe que tem várias pessoas que acabam desencadeando várias questões de saúde e até mesmo a depressão. E muitas pessoas acabam descontando tudo isso na comida, acaba acabando com a autoestima, porque quando a gente se separa, a autoestima da gente vai lá embaixo, principalmente se a gente estiver num período assim de que a gente tá mais fortinha. Então eu quero dizer pra vocês, o meu objetivo aqui na trilha não é exclusivamente emagrecer, porque eu já tô muito magra, muito magra. Meu objetivo aqui na trilha é falar pra vocês o seguinte, é tratar a minha alma, né? Porque o meu corpo é fácil de tratar, mas a nossa alma não é fácil de tratar, gente. E eu consigo me realizar quando eu tô aqui nesse paraíso. Então eu queria dizer outra coisa pra vocês. Eu cheguei a tomar 5 medicação. Hoje eu não tomo mais nenhum, gente. Hoje a minha medicação é essa. A minha medicação é as trilhas. Então tá uma dica pra vocês. A gente brinca, a gente dá risada uma da cara da outra, a gente se diverte, a gente cai. Mas assim, é muito bacana, porque a gente consegue fortalecer o outro. Quando a gente tá junto, a gente consegue fortalecer o outro, né? E quando a gente percebe que o outro tá meio assim, apreensivo, ou tá assim, angustiado, a gente faz de tudo, a gente tenta fortalecer de alguma forma, para que ele não sofra mais, né? A gente sabe que as feridas estão abertas e a gente precisa curar dessas feridas. Então, meu objetivo aqui, criar esse grupo, foi trabalhar com essas pessoas, com essas mulheres que talvez começou um relacionamento abusivo, né, que o cara começa a grudar e ela acha, não, tá grudando porque me ama, tá grudando por causa disso, começa a falar da roupa, começa a falar do perfume, ou seja, a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, né, a gente sabe que acontece dos dois lados, das duas partes. Então o que eu quero dizer para vocês, o meu objetivo de tudo isso é somente tentar salvar, se eu salvar uma mulher no planeta, eu já fiz a minha parte, gente. Então, assim, mulheres, vocês que estão aí começando um relacionamento e percebe algumas coisinhas nesse sentido, pula fora. Não entra, porque quando você entra de vez, já era. Quando você entra é mais difícil de você sair. Então, assim, toma muito cuidado, gente. Toma muito cuidado. Eu não tive, de verdade, eu não tive nenhum relacionamento abusivo, né? Eu me separei, foi uma separação de 16, foi um casamento de 17 anos. Porém, nós tínhamos objetivos diferentes. E como a gente tinha objetivo diferente, eu não ia abrir mão dos meus objetivos, nem ele ia abrir mão dos objetivos dele. Mesmo porque eu acho que ninguém tem que abrir mão dos seus objetivos por causa de nada, gente. Então, assim, hoje a gente tem uma relação super tranquila, a gente compartilha a guarda do meu filho. Eu sou ainda loucamente apaixonada por ele, mas eu cheguei à conclusão que eu não sou uma boa mulher, porque eu não vou fazer o que ele quer. Eu não vou ter mais filho, não quero mais ter filho, e a gente tem um objetivo muito diferenciado. Então, assim, mas a gente pode continuar a amizade, pode cuidar do nosso filho, porque o nosso filho precisa de nós dois. Então, dá uma dica pra vocês, gente. E eu comecei a publicar alguns vídeos, eu fiquei bem depressiva no início, eu comecei a publicar alguns vídeos nas trilhas. E esses vídeos, gente, muitas pessoas começaram a se identificar, eu não tinha nem contado a minha história. E muitas mulheres, só num dia eu recebi mais de 1.300 mensagens de mulheres que estavam passando por esse processo de separação, ou de mulheres, até mesmo de mulheres que estavam vivendo há mais de 20 anos, gente, num casamento no qual o cara trai, no qual existe vários tipos de violência. E a mulher não consegue, gente, não consegue sair da relação. Ela acha que ela é fraca, que ela tem medo das coisas, ela tem medo de enfrentar a vida. E assim, gente, às vezes a gente acha tanta força dentro da gente que a gente acha que a gente é incapaz, mas a gente não é incapaz, a gente é capaz sim. Quando a gente quer, quando a gente tem força, quando a gente tem determinação, a gente é capaz sim. Então fica aí a dica pra vocês. Mulheres, não se sacrifica. A vida é momento. Homens, não se sacrifica. A vida é momentos e a gente precisa viver os momentos, gente. A gente precisa viver os momentos. Não vamos acreditar no casamento eterno, né? Casamento igual da minha mãe. Posso até ter o casamento eterno ainda, porém, gente,
A gente sabe que nós somos mulheres modernas, né? A gente está vivendo o século XXI. Então aquelas mulheres de antigamente, elas não fazem o que a gente faz hoje, né? Nós somos totalmente diferentes delas, né? Eu, por exemplo, eu não sou uma dona de casa, eu sou uma mulher da rua, de trabalhar, de buscar o sustento, entendeu? E assim é cada uma de nós. Então, assim, não vamos se sacrificar, não vamos acreditar nisso, não vamos acreditar nas novelas, que tudo é lindo na novela, né? Mas a realidade no dia a dia é outra. E a gente tem um direito sim de ser feliz, gente. Nossa vida é passageira. A gente só leva as coisas boas que a gente planta no coração do outro. Então tá aí a minha dica. Mais pra frente a gente vai dar algumas entrevistas. Eu vou falar um pouco sobre depressão, autoestima. Vou dar bastante dicas interessantes. Ok, gente? Obrigada e um beijo.